bacharel de História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre pela mesma universidade, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, desenvolveu pós-doutorado junto ao Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas entre 2005 e 2006. Em 2009, foi professor visitante na Université Denis Diderot, junto ao Institut de la Pensée Contemporaine. Senhor secretário Gunther, pode dar a sua boa noite. Áudio, fiquei agora. Boa noite a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês. A Secretaria de Cultura fica, assim, muito satisfeita, tá, de poder estar construindo essa parceria junto com a Henriques em torno de um debate que me parece tão fundamental, né, que é justamente a compreensão, tá, de todo o processo, né, de vacinação e como isso é difícil, quer dizer que é uma construção da ciência e também uma construção cultural. Tá? Agradeço a parceria também com a Universidade Federal de Pelotas e com o querido amigo professor Fábio Vergara Cerqueira. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Obrigada, senhor secretário. E também temos a presença do professor Fábio Vergara, que é um dos organizadores do livro. Ele é professor no Departamento de História da UFPEL, integra o quadro docente dos programas de pós-graduação em História e em Memória Social e Patrimônio Cultural. Historiador e arqueólogo, graduado em História pela URGS e doutor em Antropologia Social pela USP, com tese em Arqueologia Clássica, e doutorado sanduíche na École Française de Athènes, na Grécia. Estuda a antiguidade greco-romana, abordando assuntos como música, iconografia, cultura material, cerâmica, gênero, homoerotismo, guerra, morte, assim como patrimônio cultural, tratando de memória social, patrimônio imaterial, identidades e museus étnicos. Religiosidade, educação patrimonial, imigração, cemitérios e recepção na antiguidade. Professor Fábio, pode dar sua boa noite? Primeiro, eu gostaria de saudar a iniciativa da AMRIGS, fazendo essa parceria, então, com a Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, com a participação da UFPEL, né, por essa oportunidade de desenvolvermos esse ciclo de lives, que vai se estender, então, até outubro, né, sempre nas últimas quartas-feiras do mês, né, em que a gente vai poder conversar sobre essa trilogia que nós organizamos, né, o Nascer e Viver na Peste, que se compõe, então, de 3 coletâneas, como está dito, trilogia, né, a primeira que eu organizei junto com o Gunther e a colega Renata Brauner Ferreira, que é Epidemia na História. A segunda, então eu fiz convite a meus colegas que aceitaram organizar, está aqui presente conosco o Lauer Santos, que é o diretor do Museu Leopoldo Gotuso, aqui em Pelotas, e junto a ele o professor Roberto Heiden e a professora Larissa Patron, o volume que trata, então, Epidemia na Arte. E também já está disponível, né? O terceiro volume ainda não está disponível, está sendo trabalhado na editora, que é organizado pelos colegas Daniele Galindo e Eduardo Marques de Marques, que é Epidemia na Literatura e no Cinema. Então, como vocês veem, né, a nossa proposta foi dar uma resposta das artes e humanidades para contribuir nesse momento difícil que nós vivemos, né, de um enfrentamento de uma epidemia que desafia a humanidade, e, ao nosso modo, né, com o olhar das ciências humanas, da arte, da literatura e do cinema, a gente quer contribuir para o debate, né, e, por essa razão, agradecemos essa oportunidade de estarmos conversando mais diretamente com a classe médica, né. Perfeito, obrigada, professor Fábio. Lembrando que os 2 primeiros livros da trilogia estão disponíveis para download no repositório da UFPEL, gratuitamente. Então, agora
eu vou passar a palavra para o Dr. Guilherme Napp, que vai fazer enfim, dar as boas-vindas dele e já iniciar a nossa mesa redonda. O Dr. Guilherme Napp é cirurgião vascular em atividade, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Foi fellow no Arizona Heart Institute e é diretor científico e cultural da Associação Médica do Rio Grande do Sul em exercício. Boa noite, doutor Guilherme. Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar os organizadores da trilogia, o professor Fábio Vergara e o professor Guinter Ax, que estão presentes. O professor Guinter, que além de organizador, também é nosso secretário municipal de cultura de Porto Alegre, e também a outra organizadora, a professora Renata Ferreira, né, desse primeiro volume. Quando eu fiquei sabendo desse evento, inicialmente, eu confesso que eu senti um certo desconforto e eu não sabia exatamente por quê. Eu achava que eu não estava tão preparado para falar sobre o assunto, que deveria haver outras pessoas que estudaram mais a fundo sobre esse assunto, sobre principalmente viver e morrer na peste. Eu refleti bastante, dei alguns artigos a respeito e acabei entendendo qual o motivo do meu desconforto. É que contemplar a morte, assim, embora seja um evento frequente na vida do médico, é um processo doloroso. E é doloroso para qualquer pessoa, né? A nossa vivência moderna, hoje em dia, nos desacostumou a isso. A gente acaba vivendo uma vida, né, muito corrida, às vezes hedonista, que tenta escapar desse assunto que é natural e inevitável. Mas dessa contemplação também surge a reflexão, né? A filosofia, religiões, a arte, tudo que mudou nossa cultura, em última análise, são formas que o homem, né, consciente da inexorabilidade da morte, buscou para lidar com isso. Certamente, períodos trágicos, como o que a gente está vivendo, em que somos obrigados a entrar em contato com emoções que a gente tenta evitar, como a dor, a tristeza, o medo, o luto, e até mesmo pelo isolamento, né, a solidão, a saudade, acaba deixando marcas. E a nossa época vai ficar marcada, né, através de reflexões como essa trilogia na produção intelectual, cultural, científica, artística. Por outro lado, também essa reflexão nos faz valorizar o que é realmente importante nas nossas vidas, o que é essencial, e também nos coloca em contato com um sentimento de esperança, quando surge, por exemplo, através do esforço dos nossos cientistas, esperança com a vacina, né, que nesse caso foram produzidos em tempo recorde. Para nós da Higgs é um motivo de muito orgulho poder recebê-los aqui para essa conversa, né, junto com o nosso presidente, o Dr. Gerson, e os demais colegas da diretoria e os nossos colaboradores. Nós estamos buscando trazer para a nossa entidade a participação em todos os fóruns de discussão que envolvem, de alguma forma, ciência e cultura médicas, como esse evento. Não vou me alongar mais, eu tenho certeza que o secretário e o professor Fábio têm muito mais propriedade para falar desses assuntos, mas eu gostaria de iniciar perguntando ao professor Fábio como surgiu a ideia dos livros e por que uma trilogia, por que 3 volumes? Primeiro, a ideia do livro, inicialmente era um livro, depois ficou a trilogia, né? E a ideia surgiu até numa ocasião que eu estava conversando com o Gunther, né? Era o início da epidemia, a gente estava lá por março, né? E começava a perceber pelas trocas de publicações e comentários que eu percebia nas redes sociais ou na imprensa, né? Como havia algumas pessoas que já começavam a sentir necessidade de olhar para outras epidemias do passado para entender a epidemia que estava ocorrendo agora. Começaram a circular informações, algumas meio quixotescas, tipo assim, a ideia de que a cada 100 anos a humanidade é acometida por uma epidemia, que até por coincidência teve um século atrás, depois recua mais um século atrás, teve uma epidemia forte de febre amarela em alguns locais aí, lá pelos 1815 a 1820, né? Mas, enfim, dando um ar cabalístico para uma coisa que é mais coincidência, né? E, diante disso, né, nós pensamos o quê? Que seria... Porque, na verdade, assim, talvez quem não seja da área de história não saiba, mas na área de história tem uma especialidade
que no Brasil é muito desenvolvida, talvez na carona da tradição que a gente tem de instituições como a Fiocruz, por exemplo, né? A gente tem uma área de pesquisa que é de história da saúde. Dentro dela, muitos historiadores se dedicam à história das doenças e história das epidemias, né? E quando vocês vão ver o plantel de autores que contribuíram com a nossa obra, vocês vão ver que talvez metade sejam especialistas, a outra metade não, né? E isso foi, em parte, um pouco intencional, né? Não integralmente, porque se eu olhar para a parte da antiguidade do medievo, a gente não chega a ter pesquisadores aqui no Brasil especialistas em história da saúde ou das doenças. Mas olhando para a história do Brasil, tem. Mas a ideia foi exatamente promover esse diálogo, né? Porque talvez, na própria área médica, muitos médicos que, enfim, nunca pensaram em estar olhando mais de perto para a questão de infectologia ou virologia ou questões afins, a epidemia colocou que tem que compreender melhor, né? Então, essa proposta de dialogar e gerar textos, porque, assim, como eu estou dizendo, como tem essa área específica, a gente tem um nível de conhecimento de excelência no Brasil sobre várias epidemias, né? No entanto, a nossa proposta não era fazer o livro com textos que tivessem um grau de linguagem tão acadêmica, tão fechada para o público interno. Nós estávamos mais preocupados em gerar textos que comunicassem, né, para o leitor que não é necessariamente o leitor universitário, né, o leitor que tem outras profissões, que tem outros níveis de formação, né, mas que está interessado em conhecer a história das epidemias. E foi assim, então, que a gente tentou montar um panorama amplo, abrangente, né, de episódios epidêmicos e, em alguns casos, pandêmicos ao longo da história. Não contempla a totalidade, né? A gente não conseguiu mobilizar pesquisadores para algumas epidemias que a gente gostaria que estivesse presente, como, por exemplo, sífilis, por exemplo, não conseguimos, né? Algumas têm menos autores especializados, às vezes já estavam muito ocupados. Uma outra característica foi exatamente provocar. Porque, primeiro, para um historiador acadêmico, pedir que gere um texto em linguagem acessível, curto, já é um desafio grande, porque a maioria está acostumado a gerar textos para revistas qualificadas, que têm outros critérios, que não necessariamente é o critério da divulgação científica e da comunicação facilitada, né? O segundo desafio era produzir textos com uma relativa rapidez, para a gente trazer, ainda durante a pandemia, e a gente achava que a pandemia tinha terminado antes, né, ingenuamente, né, trazer ainda durante a pandemia esse material, né, e de modo que a escrita dos textos ela está um pouco contaminada por estar escrevendo durante a pandemia. Isto que muitos dos textos foram finalizados ainda lá por maio e junho, quando a epidemia, comparada com o que nós vivemos hoje, era uma pequena fração da nossa experiência, né? Bem, aí eu comecei a refletir e eu pensei, não, mas a contribuição das humanidades vai além, né? Porque a questão da arte, né, é fundamental para a reflexão da experiência humana, a perspectiva de quem faz arte, né? Não só arte como arte de outras épocas que tem testemunho sobre as epidemias, mas o fazer artístico, né, num contexto de epidemia. Tá? E eu vou confessar aqui que no mês de abril eu devorei, naquele momento que eu estava muito em casa, tudo, eu devorei a sériezinha de televisão dos Walking Dead, porque eu comecei a fazer uma série de reflexões e ver como aquele roteiro, né, ele, na verdade, pensa o ser humano em situações limites que a gente está vivendo desde março passado, uma série de situações limites, né? E dali, não, então, conversei com colegas, né? E daí surgiu a ideia de trilogia, né? Como eu venho dos estudos da Grécia Antiga, né? Aí a Grécia tem muito essa questão da trilogia na tragédia, né? E bem lembrou o Sérgio Gonzagas, em outra oportunidade, conversando, que a questão da trilogia também é tradicional no Rio Grande do Sul, né? Na nossa literatura, a questão da trilogia, né? O Tempo e o Vento e tudo mais, né? Não é a única, né? Mas a mais conhecida. Então, propusemos essa trilogia, né? E tem lá no de literatura, tem um capítulo que é sobre o Walking Dead. Então, tá para chegar, daqui a pouco chega. Pois é, o Walking Dead também é cultura, né? Cultura contemporânea.
não deixa de ser. Zumbi é cultura. Já que o senhor mencionou a antiguidade, né? Existem relatos históricos de epidemias desde a antiguidade, né? Como a malária, a varíola, desde a antiguidade egípcia, a praga de Atenas, a praga antonina em Roma, passando pela Idade Média, que é a mais conhecida, talvez a peste negra, né? Que talvez tenha sido a que mais ceifou vidas proporcionalmente na história. E mais modernamente, como aquela questão que ficou cabalística, 100 anos atrás, a gripe espanhola, que matou, na época, no século passado, mais de 600 mil norte-americanos. E sem mencionar mais modernamente a AIDS, ou surto de cólera, outras doenças infecciosas. Como olhar para esse tipo de experiência pode nos ajudar a compreender melhor o momento que a gente vive e como as diferenças do mundo contemporâneo, né, totalmente conectado, interligado, impactam a percepção da sociedade a respeito da pandemia? Gunther, queres... Eu respondo, falo. Então tá. Daqui a pouco, né? Obrigado, doutor Ná, pela pergunta. Né? É interessante que quando eu e o Fábio começamos a conversar um pouco sobre este livro, isso lá em março do ano passado, e nós percebemos, né, quer dizer, que algumas perplexidades em relação à epidemia que já se começava a viver naquele momento eram recorrentes na história. Tá? Então, isso era muito evidente do que se referia à gripe espanhola, por exemplo, de 1918. Houve um movimento dos anti-máscaras, né, por exemplo, na gripe espanhola, uma resistência das pessoas ao uso de máscaras. E o uso de máscaras era uma das recomendações, então, universalmente adotadas, tá, para evitar a expansão do contágio. Nós verificamos também, quer dizer, que algumas medidas de proteção, né, quer dizer, enfim, o fechamento por um tempo das cidades, etc., quer dizer, também era amplamente adotado. E que alguns países que tinham adotado essas medidas mais rapidamente, como a Austrália e a Nova Zelândia, mais rápida e intensamente, saíram também mais rapidamente do processo pandêmico, isso lá em 1918. Mas era muito interessante observar, né, Fábio, que o ciclo, tá, também era parecido, quer dizer, ele passava por uma negação, tá, depois uma tentativa bastante difundida de atribuição, né, a uma causa externa da chegada do vírus, né, quer dizer, o vírus é sempre um produto, né, de algum ataque, alguma questão externamente trazida. Nunca era, né? No Brasil, por exemplo, a gripe espanhola não era tratada como uma gripe, a nossa gripe, mas uma gripe estrangeira que estava chegando no país, quando na verdade era um cenário pandêmico, né? Bom, depois, enfim, quer dizer, o impacto, a depressão, etc., né? E finalmente o alívio e a superação. A gente vê essas situações mais ou menos se reproduzindo. Também notamos que, no que se refere à gripe espanhola, as cidades reagiram de modo diferente. Até porque, na época, as comunicações eram mais difíceis, a orientação centralizada também. No Rio Grande do Sul, a cidade de Alegrete, tá, foi bastante ágil na construção de um hospital de campanha, talvez em razão do fato da proximidade com Buenos Aires, Montevidéu, as informações chegassem ali mais rapidamente, mas também em razão do fato de que o prefeito era, então, um médico. Isso ajudou bastante, tá, a compreensão e calcula-se que o número de óbitos em Alegrete tenha sido relativamente baixo, o que não aconteceu com Porto Alegre, tá? Cidade que foi marcada, então, por um processo negacionista muito forte do governo no início, tá? Inclusive com censura à imprensa, etc. A cidade acabou paralisando, porque, num determinado momento, os corpos começaram a se acumular pela calçada, né, e sequer havia coveiros suficientes, quer dizer, né, para realizar os enterros, né, das pessoas, que aconteciam falas coletivas. Os presos da casa de correção acabaram sendo mobilizados, né, para realizar esses sepultamentos. Então, foi um impacto assim muito violento, né, isso falando da cidade de Porto Alegre.
mas relativamente curto. Tá? É um fenômeno interessante em relação à gripe espanhola, né, Fábio? Ela começa em setembro, se intensifica em outubro, novembro, e em dezembro ela está desaparecendo. Em outros países houve um repique. No Brasil isso não é conhecido, né? Então, da mesma forma como ela apareceu rapidamente, ela desapareceu rapidamente. Tá? Então, uma das conclusões, né, interessantes em relação às pandemias é que elas, na verdade, são produto de um ambiente. As pessoas têm a impressão de que elas são resultado do caos, né? Mas não, elas são resultado de algum tipo de ordem, tá? Ou desordem que nós somos produzindo, enfim, quer dizer, de um ambiente que se gestou. As causas de início da pandemia são variadas. A peste negra, referida há pouco, de certo modo, começou como uma arma biológica. Né? A peste negra, que devastou 5 continentes, ela chegou à Europa na esteira de um conceito de arma biológica, porque os exércitos mongóis, né, onde a peste havia se instalado, eram exércitos que se movimentavam muito rapidamente, começaram a bombardear cidades muradas, que eram fortemente cidades comerciais ricas, fortemente muradas, começaram a bombardear essas cidades com corpos infectados. Tá? As pessoas daí fugiram em navios em direção à Europa e acabaram levando, então, tá, a epidemia para a Europa. Bem, essas coisas, na verdade, acabam tendo consequências, né, estranhas, porque a Europa Atlântica, de certa forma, acabou se desenvolvendo porque a epidemia da peste negra chegou pouco na Europa Atlântica, né? Quer dizer, Portugal e Espanha, na época. Ela atingiu muito mais a Europa Oriental, que era a área mais desenvolvida da Europa. Então, isto deu, de certa forma, também, foi um efeito colateral, né, do impacto da pandemia, a produção da crise, né, do sistema feudal europeu, mas também, né, uma certa condição de vantagem econômica, né, e estrutural dos países da Europa Atlântica, Portugal e Espanha em especial, que desta forma conseguiram reunir recursos, tá, e chegar ao continente americano, tá, onde conheceram também a sífilis, tá, que depois ajudaram a espalhar de volta à Europa. Bem, então, assim, quer dizer, as pandemias elas estão presentes, né, quer dizer, na vida da humanidade há muito tempo. Então, a epidemia que se assolou, de febre amarela, que assolou o exército napoleônico, tá, foi fundamental para o desastre da intervenção napoleônica no continente americano e para a posterior aquisição da Louisiana pelos Estados Unidos. Tá? Então, vejam, quer dizer, as coisas elas estão, a noção entre epidemia, guerra, política e cultura, ela é muito próxima, é muito imbricada. Muito interessante, né? Como essa questão de tentar atribuir a um fator externo, né? Nunca é uma coisa nossa, é uma coisa do Sim. outro, né? Professor Fábio, o senhor poderia descrever um pouco sobre a organização dos livros, os temas, os títulos e desenvolver um pouco sobre, resumidamente, sobre o que cada um deles trata, até para nos preparar para os próximos até está presente aqui conosco o professor Lauer Santos. Qualquer coisa ele pode falar um pouquinho do volume de arte, que é o que ele organizou, né? Então, falará com mais propriedade do que eu, né? Então, o volume de história, tá? Ele tem um prólogo do professor Pedro Paulo Funari, em que é um texto curto, mas com uma reflexão muito sagaz, muito inteligente sobre a epidemia como um fenômeno histórico, né, ao longo da história. Depois há uma sequência cronológica, tá, que começa com o texto da colega Katia Poser, que é a sirióloga, né, especialista em Oriente, né, Mesopotâmia Antiga, né, um texto sobre um conjunto de cartas reais do rei do Mari, que é um reino que fica ali na região da atual Síria, né, pegando essa mesma região aí da Palmira, indo para o lado do Iraque, né,
e é um reino contemporâneo do Hammurabi, que é mais conhecido aí da gente por causa do Código de Hammurabi, né? Então isso aí bota aí em torno de 1750, tá? E essas cartas mostram uma situação de calamidade em algumas cidades do reino, mostram um rei preocupado em se informar e mostram a determinação, né, de como medida, vamos dizer, epidemiológica, né, o isolamento social, né? Então, determinando que os doentes somente poderiam ser visitados por pessoas que estão no tratamento, nem mesmo os familiares poderiam, né? Então, havendo aí uma percepção da questão do contágio e do isolamento como medida, né? Uma coisa que veio esse ano, né, do ano passado para cá, alguns, o isolamento como se fosse uma coisa nova, né? E bem, depois tem um texto do professor egiptólogo Moacir Elias Santos sobre a malária no Egito Antigo, né? Em que ele mostra, inclusive, o quanto descobertas recentes, né, sobre as possibilidades do uso do DNA para análise das antigas múmias permite avançar mais e de modo conclusivo sobre a questão da malária, né? E seriam surtos de malária que se acometeriam, né, no período posterior às cheias, né? Então, um texto bem interessante nesse sentido. Não vou falar de todos, depois tem o do André Bueno, que é sobre a China, né? Depois nós temos uma sequência de 4 textos sobre a antiguidade mediterrânea, 2 sobre a Grécia, o primeiro do Arthur Costrino, trabalhando a questão das pestes nos mitos, né? Então, aquela grande peste que o Apolo joga sobre os gregos, né, quando eles estão querendo conquistar a Troia, né, como um castigo, né, e que atingia humanos e animais também, né. Depois, entre outras peças, analisa uma que é mais conhecida, né, pela tragédia do Édipo Rei do Sófocles, a peste que acometia sobre Tebas, né. E é muito interessante ver como é que se dá a presença da peste nos mitos, né? Que o próprio Apolo, que é o deus, que é um deus da medicina também, é um deus da saúde, da cura, né? O nome Febo tem a ver com, que é um dos nomes de Apolo, com a condição dele de, é ele que ensinou a medicina ao Asclépio, né? E bem, o próprio Apolo é o deus da praga também, é o deus da peste. Mas depois tem um artigo de um outro helenista chamado Félix Jacome, que é sobre a peste de Atenas. Tá? E aí é muito interessante, porque assim, a peste de Atenas é o primeiro relato minucioso feito por um historiador, né? Naquela que é a segunda obra em antiguidade do que a gente considera, se eu não contar alguns outros, mas enfim, considerando Heródoto como primeiro, Tucídides como segundo, a História da Guerra do Peloponeso, segunda obra do gênero histórico, né, consagrado, né, como um gênero de conhecimento na literatura ocidental, né? Então, isso é interessante pontuar para mostrar como o estudo da saúde e das doenças como um tema da história, como pesquisa, como conhecimento, ele é tão antigo quanto a disciplina, né? Então, desde o começo da disciplina da história, historiadores estudam doenças, estudam epidemias, né? E aí é interessante que um sujeito que está atuando em Atenas, né, em tempo real, porque não tinha conhecimentos prévios, construindo conhecimento sobre a epidemia em fluxo, é o Hipócrates, que vocês conhecem aí bem, né? Vocês médicos sabem bem quem é o Hipócrates, né? Então, inclusive, uma parte importante dos conhecimentos do Hipócrates que ele desenvolve depois desse período, que é 430 até 426, tá? Se deve a coisa que ele aprendeu dessa experiência. Foi meio em tempo real, não tinha conhecimento prévio. Nesse sentido, até um pouco parecido, né? Não é que não se tenha, mas muita coisa foi em tempo real, né? No caso da nossa epidemia atual, né? Então, e aí é interessante que o Tucídides, ele narra, como historiador, algumas observações epidemiológicas, né? Há uma dificuldade pela narrativa dele em se chegar a alguma conclusão de qual seria a doença, apesar de ele se esforçar em narrar nos detalhes, pelo fato de que os sintomas são compatíveis com mais de uma. Tá? Então, durante muito tempo,
eram textos, assim, um propondo sarampo, outro tifoide, outro varíola, né, disenteria, né, escarlatina, né? Mas, recentemente, esse mesmo avanço do uso da técnica do DNA, no que a gente chama arqueologia da medicina, né, que trouxe esse avanço para o estudo, no caso da malária no Egito, também para o caso dessa peste em Atenas, né, em que o estudo de DNA, né, mostrou presença, né, como é que chama? O micro-organismo que causa a febre tifoide. Me faltou o nome agora. Tá? Bem, então, há uma renovação desses estudos da histórias da epidemia com essa contribuição que vem da arqueologia médica pelo uso de técnicas do DNA, que tem possibilitado, né, mas não são respostas definitivas. Né? Bem, depois do período romano, tem 2 textos, vou citar um que é do professor Deide Valério Gaia, que é sobre a peste antonina, né, que é uma peste que contou com a atuação de um segundo médico mais conhecido da antiguidade, que era o médico do imperador Marco Aurélio, do imperador Cômodo, que é o Galeno. Né? Então, depois de Hipócrates, vocês vão falar de medicina da antiguidade, Galeno. Então, vocês veem como a atuação desses médicos, de um certo modo, foi atravessada por esses episódios epidêmicos. Né? Muitos historiadores trazem, não tem um relato como o de Tucídides, mas tem vários relatos. Tá? E, por exemplo, um dá conta de que no apogeu da peste, né, em Roma, morreria 2.000 pessoas por dia. Tá? Essa peste durou de 1860 a 1882. Depois tem uma retomada dela com o Cômodo em 89, 1800 que nada, gente, perdão, 160 a 182. Eu ia fazer a correção. Depois ela voltou de 189 a 192, que é com o Cômodo. O imperador Marco Aurélio, o irmão dele, Lúcio Vero, os dois possivelmente morreram dessa peste, que talvez fosse varíola, mas não é difícil, talvez mais de uma. Né? E fontes da época, algumas atribuíam uma origem africana, né? Mas os estudos têm pontuado mais recentemente que seja na China, né? A origem desta peste. Depois a gente passa para a Idade Média, com 2 textos, um sobre a peste negra, da Letícia Mazuc Ferreira, né? A grande peste, como era chamada na época, porque o termo peste negra foi só no século XIX, né? A peste bubônica, né? Que, na verdade, já foi a peste que hoje nós sabemos, né, no fim da Antiguidade, talvez um dos marcos que tenham contribuído para o fim da Antiguidade, a praga de Justiniano, que é em 541, 542, o grande surto. Tá? E foi, na verdade, a primeira grande aparição assim, da peste bubônica em termos de um surto epidêmico. Isso é interessante, Fábio. Permita só fazer um parênteses aqui, porque, na verdade, assim, há uma grande epidemia no início que determina o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. E há uma grande epidemia também que determina o fim da Idade Média e da Era Feudal e a entrada na Era Moderna. Então, a verdade é que assim, as epidemias elas têm um enorme impacto, tá, no processo histórico. Fábio, antes de continuar, me permite só fazer uma breve saudação. Eu acho que está na sala o vereador Moisés Barbosa, de Porto Alegre, bem como, muito obrigado, vereador, pela presença que tanto nos honra, tá? Bem como o vice-prefeito Gilberto César, de Canela. Boa noite. Boa noite, prefeito. Né? Acho que está frio aí, mais do que aqui em Porto Alegre. Minha mãe está em Gramado. Né? Acho que deve estar enregelado aí a serra. Tá? Bem-vindos os dois, obrigado pela presença. E aí, Fábio, por favor, continua. Bem-vindos também. Pelotas está frio também. Com aquele acréscimo da umidade pelotense, o minuano chega mais forte aqui. Ele chega aí já mais ameno, né? A gente filtra ele aqui. Bem, então, essa praga antonina, né, ela teria dizimado, os números variam, mas em torno de 50 milhões de pessoas, né, um volume muito grande da população dessa época.
E aí, só naquele tema como o senhor perguntou antes, Guilherme, doutor Guilherme, questões recorrentes, uma questão recorrente que a gente percebe vários episódios epidêmicos têm relação com momentos de culminância de uma economia mais interconectada, mais globalizada. Tá? Então, este é o caso da febre antonina, porque exatamente ali a gente está na Pax Romana, né? Um período aí que a gente sai do Antônio Pio, vai para o Lúcio Vero e para o Marco Aurélio, com as fronteiras estabilizadas e um comércio do Mediterrâneo indo até a China, né? E depois comércio também descendo a África. Então, há uma conexão euro-afroasiática comercial muito interligada, que depois de uma queda no século IV e início do V, há um impulso de retomada e com uma população maior do que antes, no século VI, no período do imperador Justiniano. Ele dá um novo up aí no Império Romano, aí nesse momento com a capital em Constantinopla, tá? E quando estava no boom ali, a coisa bate esse surto epidêmico de 2 anos, né? Mas depois, ele, na verdade, se estende por algumas décadas, né? E, novamente, essa questão da interconexão. Esse mundo globalizado que, na verdade, o fato do mundo altamente interconectado é determinante para que a nossa epidemia do momento tenha se tornado o que ela se tornou. Tá? Então, essa é uma característica transversal. Né? Mas existem outras. Né? Tem temas assim que é bom a gente se informar sobre diferentes epidemias para ver como é que a sociedade agiu. Né? Por exemplo, um dos textos mais lá para o final, de uma historiadora argentina, né, trata Adriana Alvarez, trata de um surto epidêmico de poliomielite na Argentina em 1955, 56. Ela começa ali pela década de 40, mas no momento em que, inclusive, já tinha vacinação, né? Já tinha a primeira vacina, não tinha Sabin ainda, né? Mas um pouquinho antes de chegar a Sabin, né? E aí é interessante um aspecto que me chama a atenção ali nessa epidemia que ela analisa, que é numa Argentina dividida, abissalmente dividida, no momento após a primeira queda do Perón, né? Então, dentro da historiografia, é tido como um golpe que derruba o Perón, né? E aí se percebe uma sociedade dividida de um modo muito parecido com a nossa no momento, né? E algumas dificuldades que a Argentina enfrenta para superar a epidemia relacionadas com isso, né? Então, essa é uma questão. Por exemplo, um outro tema que é sempre bom observar é como é que os governantes atuam diante das epidemias. Tem certos padrões, né? E é curioso ver que a epidemia de registro mais antigo de todos, né, tem um governante, pomba, mas que maravilha, né, o compromisso desse governante em buscar, né, apoio. Tá? Então, esse é um outro tema. Né? A relação das epidemias com guerra é um outro tema muito importante. Isso eu gostaria de perguntar, né? Foi uma das coisas que, digamos, minou a capacidade do Império Romano se defender das invasões, né? Foi a doença, foi a praga, né? Ou me corrija se eu estiver incorreto, mas... Não, tá, porque primeiro ela se espalha pelo exército, né? A própria gripe espanhola... Primeiro se espalha pelo exército, né? A própria gripe espanhola, né, Fábio? Tá? Que, aliás, tem esse nome espanhola injustamente, porque a gripe, na verdade, começou, o que tudo indica, tá? Num forte nos Estados Unidos, espalhando-se depois pelas trincheiras, né, da Primeira Guerra Mundial. Então, a relação entre epidemia e guerra ela sempre está muito próxima, porque há uma concentração, né, populacional, deslocamento populacional intenso, feridos, etc., uma série de contingências que se interrelacionam. Tá? Também assim, fronteiras agrícolas, expansões econômicas se relacionam muito. A febre amarela no Brasil ela está diretamente relacionada à expansão da fronteira agrícola cafeeira. À medida em que as fazendas de café vão
se estendendo em direção ao oeste, né, a febre amarela vai acompanhando esse processo. Né? Então, as coisas estão bastante interrelacionadas, sim. A dimensão econômica, a guerra. Eu acho que as epidemias são assim, algo que mais profundamente impacta, tá, a humanidade, a cultura da humanidade, ao longo dos tempos. Uma coisa que a gente achava, eu acho que nós, nos últimos anos, né, Fábio e doutor Guilherme, nós talvez tivéssemos acolhido, né, a ilusão, acalentado essa ilusão de que as epidemias eram um problema, né, que residia no passado, que não mais nos alcançaria. Quando, na verdade, elas estavam presentes. Né? A epidemia de AIDS, que começou nos anos 80, né? Não há uma cura propriamente dita para ela. E nesse entremeio, entre a epidemia de Covid-19 e a de AIDS, surgiram outras. Né? A epidemia de SARS, a chamada gripe asiática, gripe suína, enfim, quer dizer, que surgiram, mas elas ficaram mais confinadas em certos ambientes, não se espalharam de forma tão dramática pelo globo. Acho que uma característica específica da pandemia que nós vivemos hoje é a velocidade com que ela se espalhou pelo globo, envolvendo realmente, ao mesmo tempo, né, todo o planeta. Então, acho que esse impacto, né, ele me parece bastante peculiar. Um aspecto interessante, né? Você falou da gripe espanhola, né? Foi a supressão da informação. Como a Espanha era um país que estava, digamos, não diretamente na Primeira Guerra Mundial, os primeiros jornais que noticiaram, me corrijam também se eu estiver errado, claro, os primeiros jornais que noticiaram foram os espanhóis, que para os Estados Unidos e para os países europeus, noticiar uma doença no meio de uma guerra seria estrategicamente ruim. E a gente viu, claro, que a gente não vive uma guerra agora, mas também talvez a maneira que se lidou no início, né, no surgimento da doença na China, também tentou no início se censurar a informação, se promover mesmo a informação científica não circulou de imediato, né? E como isso, mesma coisa aqui quando a gente teve uma elevação ali em março do ano passado, houve uma tentativa de não se divulgar os números, de se suspender a divulgação para não assustar a população, né? De como muitas vezes uma falta de comprometimento dos governantes com a verdade, né? É uma questão de tentar omitir, empurrar para debaixo do tapete, porque acha que aquilo vai prejudicar a imagem do país, né? Isso é muito interessante, doutor Guilherme, e também é um aspecto recorrente. Né? Vejo, quer dizer, que um dos motivos que levou ao rompimento, tá, de Ramiro Barcelos com Júlio de Castilhos e Borges Medeiros, tá, na passagem do século XIX para o século XX, em Porto Alegre, foi justamente uma divergência em torno da divulgação de informações sobre um surto de possível peste bubônica em Porto Alegre e em Rio Grande. Tá? O doutor Ramiro Barcelos insistia que a população deveria ser esclarecida, tá, sobre esta praga que estava acontecendo na cidade. Tá? A gente pensa na peste negra, a peste bubônica, como algo circunscrito à Europa medieval, né? Esquece que isso nos alcançou em Porto Alegre no início do século XX ainda. Né? Então, o Ramiro Barcelos chegou a constituir no jornal Correio do Povo uma coluna que ele assinava anonimamente, como a coluna tinha o título de O Micróbio Positivista, tá? O que para ele era um grande impacto, assim. E ele assinava anonimamente como Amaro Juvenal. Amaro Juvenal, mais tarde, também é o pseudônimo que ele usa, né, para escrever o famoso poemeto campestre Antônio Chimango. Então vejam que essas questões em relação... Realmente o Júlio de Castilhos ficava muito bravo com divulgações sobre surtos de doenças ou epidemias na região. Agora é interessante também, quer dizer, que junto com a história da epidemia existe uma história de superação, né? E as vacinas começaram no final do século XVIII,
A vacina da varíola foi a primeira, né, que surgiu, e surgiu, enfim, na região da Grã-Bretanha, né? Depois, na época, morria por ano 400 mil pessoas, né, somente na Europa de varíola. A varíola foi uma das enfermidades que mais vidas ceifou ao longo da história. Inclusive, isso conformava uma realidade completamente diversa da própria estética facial humana, porque as pessoas não tinham a pele que nós temos hoje. Os sobreviventes da varíola eram marcados, né, pelas cicatrizes que a doença deixava. Então, a realidade estética do ser humano era diversa em razão da própria existência epidêmica da varíola. A vacina da varíola começou em Porto Alegre em 1846 ou 48, vejam, né, que a cidade começou relativamente cedo com a vacinação, mas ela também andou, né, com dificuldades, porque, bom, era, enfim, preciso mobilizar equipes de vacinação, e havia muita resistência, né, também das pessoas em tomar a vacina. As pessoas achavam que aquilo era, enfim, algum tipo de intrusão, né, na sua privacidade doméstica, inclusive. De tal sorte que, ainda na década de 70 do século XIX, surtos importantes de varíola atingiram a cidade. O Fábio mencionava antes também a Argentina, né, que conheceu também a varíola ainda neste período. Então, é interessante a gente ver aqui, quer dizer, a dificuldade, né, quanto tempo foi necessário para que se alcançasse efetivamente uma política de vacinação, né, que erradicasse esta enfermidade, esta praga do nosso convívio, de tal sorte que a gente entrou no século XX já com a varíola, que foi um grande mal, né, que afligiu a humanidade por séculos, né, praticamente erradicada. Tá? Mas, enfim, outras enfermidades estavam ali postas. Né? Mas fazendo um paralelo atualmente, dentro da minha especialidade, eu sou cirurgião vascular, a gente vê muita gente agora, eu não quero tomar vacina X, Y, Z por causa do risco de trombose. E a gente faz um trabalho como sociedade científica de esclarecimento, de tentar explicar que o risco da doença é maior, enfim, mas existe resistência, né? Assim como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não consegue romper a barreira de 65%, 70% da população porque tem pessoas que simplesmente não admitem que querem ser vacinadas, né? É uma coisa recorrente no comportamento humano, essa questão. Isso é cultural. Tá? Então, a gente imaginava, alguns anos atrás, que jamais veria isso acontecendo, essa resistência à vacinação se dando novamente. No entanto, né, verifica-se de que esse é um componente cultural recorrente. Nós tivemos, no início do século XX, no Rio de Janeiro, um evento bastante conhecido dos historiadores, debatido no país, que foi a revolta da vacina. Tá? Que, aliás, né, ela foi também, a revolta da vacina foi politicamente explorada, né, foi, de certa forma, um produto de uma aliança entre duas correntes políticas que estavam, naquele momento, em desvantagem e que produziram uma aliança insólita. Tá? Os positivistas, um grupo de positivistas bastante radical, enfim, ex-castilhistas, etc., aliados a monarquistas. O historiador Alfredo Varela, tá, responsável pela grande história da Revolução Farroupilha, estava entre os conspiradores no Rio de Janeiro, tá, que produziram a revolta da vacina, explorando, de certa forma, assim, esta inconformidade popular, tá, com as políticas que eram consideradas sanitaristas e intervencionistas do Estado na privacidade das pessoas. Muito interessante esse aspecto, né, sobre a questão da política sanitária. Acho que também houve acho que em Paris, em 1830 e poucos, houve um surto muito grande de cólera, pode ser? Sim. E foi o que muito impulsionou a questão da reforma urbana e dessa visão higienista, né, da cidade, enfim. Claro que
é compreensível que as pessoas que vivem em determinado local não queiram ser removidas. Mas como a gente equilibra essa questão retomando a questão das pandemias, né? Uma das coisas que é muito muito importante, né? Que faz parte da propagação é a questão da vida em cidades, né? Sem dúvida. Como a gente como avaliar essa questão como equilibrar essa questão entre a visão sanitarista, higienista da sociedade e a questão da liberdade, do direito individual? Isso existe uma reflexão? Como é que se faz isso? Não é um tema muito simples, né? Eu até tenho comentado com alguns colegas que, por exemplo, a gente percebe na Europa, na Alemanha, talvez um pouquinho mais, uma determinada forma de negacionismo com relação às políticas de combate à epidemia, que não tem nada a ver com o negacionismo que a gente vê mais recorrente aqui no Brasil. É uma outra linha, uma outra fundamentação, que tem um pouco influência de visões que vêm dos verdes, de ecológico e tudo mais, mas que tem, conversando com uma amiga minha, olha, ela dizendo, Fábio, é o seguinte, chega dizendo o pessoal que tem que botar máscara, não tem como o alemão não ficar pensando nos nazistas. A ideia do Estado forte dizendo que tem que fazer, e a máscara, o gás, entendeu? Toda essa coisa é muito forte. Então, tanto que se tu observar nas imagens que circular, tu vai perceber que eles lá têm um outro tratamento para a questão de máscara em espaço aberto, né? Diferente da gente aqui, ó, andei até lendo qual era a justificação, e eles têm lá toda uma fundamentação, né? Porque que eles usam menos, eles usam em espaço aberto mais em área central, com mais concentração de pessoas, né? Então, isso tem a ver com os traumas históricos do país com relação a essa questão de Estado forte, pela questão ali atrás do nazismo, né? Bem pontual ali, né? Então, realmente não é uma questão simples, né? Então, eles lá, por exemplo, uma questão que eles têm uma preocupação muito, como equilibrar a recomendação do isolamento social. Eles praticaram aí um lockdown completo, que nós não tivemos ainda aqui no Brasil, com exceção de uma outra cidade, entre dezembro e abril, um lockdown completo, né? Então, uma das questões para eles é como equilibrar a recomendação do isolamento com uma preocupação que eles têm com a saúde das pessoas, de que elas têm que dar uma circulada, elas têm que caminhar, elas têm que pegar vitamina D, elas não têm que ficar trancadas em casa o tempo inteiro. Eles não recomendam que fique trancado em casa o tempo inteiro. Mas, assim, como é que... Então, eles vão sempre tentando induzir as pessoas a circular de um modo a não concentrar, né? Mas, então, é uma outra visão. E isso, sem... mundo afora, a gente vai ver essa variedade de visões. Mas eu queria voltar um pouco para o tema que estava conversando antes, né? Essa questão da informação é realmente em vários momentos, e a gente tem aqui num passado recente no Brasil, né? E eu era criança, eu tenho a memória de infância disso, né? Na década de 70, a gente teve um surto de meningite muito forte, né? E houve uma demora grande por parte do governo em aceitar isso, em tomar medidas e em tratar isso, em liberar essas informações na imprensa, né? Tem até uma capa famosa da Veja, de 75, se não me engano, 76, né? Que recentemente, num número aí mais recente, eles republicaram essa capa, porque ela foi proibida na época, né? Foi censurada, tá? E então tem um artigo no livro que trata de um estudo de caso para o interior de Minas Gerais, né? Mas que ali a gente tem o Brasil todo representado nessa temática, né? Sobre como transcorreu exatamente essa relação do governo com a epidemia da meningite no sentido de censurar a informação, né? E aí, conversando com pessoas conhecidas que têm parentes, né, tipo irmão que faleceu quando nenê, né, pela meningite, em que esse tema realmente, se a família soubesse, tivesse a informação, né, muitas crianças que morreram de meningite na década de 70 talvez não tivessem morrido, né, porque os pais tomariam os cuidados necessários, né, de não levar à escola e tudo mais, né? E aí, mas tem uma coisa muito interessante, né, que, na verdade, o que acontece, que na verdade, tem uma repercussão no Brasil todo isso, tá? Na época. Um médico, né, que agora não me recordo o nome, mas está ali no artigo, descontente com essa ocultação da pandemia, imagina isso ele fazer em 75 por aí, né? Ele vai num hospital, eu não sei, não me lembro se o hospital é em Belo Horizonte ou se é nessa cidade. Ele faz fotografias, né? Não tinha internet na época, mas ele faz muitas cópias dessas fotografias e faz as fotografias circularem, manda para jornais e tudo mais, tá?
Então, de certo modo, se atribui a esse médico um papel muito importante dessa coragem que ele teve, né? E foi mais ou menos um turning point, porque aí não tinha, depois dessas fotos terem circulado, porque elas mostraram os hospitais lotados de pacientes. Não teve, enfim, o governo acabou tendo que mudar de postura, e depois veio uma campanha de vacinação consequente, houve uma mudança de postura, ali por 76, mais ou menos, né? E, então, um exemplo de como essa questão da informação, doutor Guilherme, ela é muito importante, né? Então, qualquer tentativa de não permitir que a população saiba, o resultado direto é agravamento, né? Porque as pessoas acabam se cuidando menos, é agravamento. Agora, é muito interessante a questão que o doutor Guilherme trouxe, tá, da relação com o saneamento básico. Eu acho que a história do controle das doenças contagiosas e das epidemias, ela está relacionada também ao avanço do saneamento básico nas cidades. Não há a menor dúvida em relação a isso. Porto Alegre, né, quer dizer, sempre trazendo o assunto aqui um pouco para a nossa realidade também, quer dizer, sofreu, acho que foi 1854, certamente foi ali meados da década de 50 do século XIX, uma epidemia, o impacto de uma epidemia de cólera que ceifou 10% da população da cidade. Isto é impressionante. Agora, é evidente que as condições higiênicas de Porto Alegre, naquele momento, eram muito precárias. Era uma cidade que estava, digamos assim, que existia há pouco tempo, que tinha surgido no século XVIII, em meados do século XVIII, de modo bastante improvisado, né, com a chegada dos casais de açorianos, quase inesperado, né? Quer dizer, foi desenvolvendo de forma um pouco improvisada. Então, foi necessário realmente... Oi? Tem um detalhe interessante sobre esse assunto. Se vocês forem olhar os principais cemitérios históricos da maioria das cidades brasileiras que tinham alguma importância de tamanho nessa época, mas assim, do São João Batista ao cemitério da Santa Casa de Caridade de Bagé, de Pelotas, Porto Alegre, né? Vamos olhar a data de criação desses cemitérios. É 51, 52, 53, 54, 58, é tudo. No ano quando a epidemia de... Exatamente. Tem vários cemitérios que são hoje cemitérios históricos, vários foram criados em 1854. Por quê? Porque foi a medida sanitarista implementada, porque se achava que a questão... Porque os cemitérios eram dentro da cidade, misturado com onde as pessoas moravam. E onde estão hoje esses cemitérios, normalmente é a área já mais próxima de área urbana, mas na época eram longe da cidade. Né? Ali, os Altos da Glória, por exemplo, em Porto Alegre, era uma coisa longe da cidade. Né? Mas antes os cemitérios estavam, por exemplo, na Santa Casa. A coisa Pelotas, cemitério era ali na Bento Gonçalves, na frente da Brigada, um deles. Hoje é no Fragata. O Fragata é um bairro, mas naquela época era área rural, área de sítios. Né? Então, isso teve, vocês vejam como teve um impacto no urbanismo, nessa linha, né, que o Gunther... E aí, nessa mesma época, foram tomadas muitas medidas de tratamento do lixo, tá? Então, no sentido de que o hábito era as pessoas... eu, como arqueólogo, escavei já a nossa praça central aqui de Pelotas. Né? Imagina, 1 metro abaixo do chão, tem uma camada de 1 metro de depósito de lixo do século XIX. Então, era comum. E as pessoas ou jogavam nas praças, praça era para jogar lixo, né? Que nem terreno baldio, ou... As praças, os rios, os cursos d'água, né? Os cursos d'água... Os pátios das casas. Então, é a partir daí que começa a surgir essa legislação, procurando os códigos de postura, como chamavam, que as pessoas mudassem o que elas faziam com relação ao lixo, né? Exatamente pelo lixo ser um elemento propagador. Então, tem toda a razão, doutor Guilherme, a questão do sanitarismo, a cultura sanitarista, que começa aí do meados do 19 vai até o início do século 20, ela foi remodelando as cidades e, digamos que de mãos dadas com as vacinas e com tudo mais, ela ajudou a diminuir o impacto, né, das epidemias. Né? Com impactos diversos, dependendo da região, da classe social. Né? É interessante, a gente nota, por exemplo, a família tsarista na Rússia registrava casos de morte por tifo nos seus palácios ainda às vésperas da Revolução Russa, no início do século XX, quer dizer, ainda registra. Por quê? Porque as suas casas, as suas residências não tinham água encanada ainda. Tá? Então, nós estamos falando de uma das famílias mais ricas do planeta.
Então, realmente, assim, esses avanços do urbanismo, eles foram trazendo uma grande diferença em termos de qualidade de vida. É claro que, em muitos casos, isso representava resistências importantes, tá? De núcleos urbanos e, às vezes, também respostas autoritárias, tá, do poder público. Acho que um dos casos mais famosos na história do Brasil, e é que daí que vem essas coisas todas de revolta da vacina, etc., né, foi a destruição, praticamente do dia para a noite, né, do cortiço Cabeça de Porco, que ficava no coração do Rio de Janeiro. Uma das primeiras coisas que a República fez, depois de ter expulsado a família real para a Europa, foi demolir o cortiço que ficava no Rio de Janeiro, porque a família imperial tinha uma compreensão um pouco diferente, né, da relação de posse. A República queria sanear, né, a cidade e queria fazê-lo de um dia para o outro, e o fez de forma autoritária, pondo abaixo os cortiços. E desta forma surgiram as primeiras favelas. Tá? Porque não houve nenhum tipo de política de apoio às pessoas que foram retiradas, que foram expulsas das suas moradias, que ficavam, então, no centro do Rio de Janeiro. Então, as primeiras favelas, os primeiros morros, né, do Rio de Janeiro surgiram neste momento, né, produzidos pela República. Dentro dessa questão de como a questão dos dejetos, do manejo do lixo, do dejeto, da higiene molda as cidades, acho que uns 3 meses atrás eu vi uma entrevista de um pesquisador aqui da URGS, uma tese dele, agora não me lembro o nome, sobre como se fazia o recolhimento das fezes em Porto Alegre, que eles tinham hoje a gente chamaria de container, né? Que cada um tinha uma casinha fora de casa e que passava um carrinho uma vez por semana, recolhia e levava lá para a Zona Sul. Sim. Isso é muito interessante, doutor Guilherme. Interessante. Rapidamente, assim, esses containers eram chamados na época de cubos. Tá? Os cubos eram espaços nos quais, enfim, quer dizer, esses cubos mesmo, as pessoas despejavam os seus pinicos lá dentro, tá? E esses cubos ficavam posicionados nas esquinas. A partir de um determinado momento, passavam uns carroções, né, geralmente puxados por escravos ou por negros forros, que colocavam esses cubos nos carroções e, às vezes, com a ajuda de mulas, enfim, né, e esses carroções e esses negros eram chamados de tigres, porque todo mundo fugia deles quando eles apareciam em razão do cheiro, né, que exalava a movimentação desses cubos pelas ruas da cidade, que frequentemente tombavam, porque o calçamento era bastante irregular. Imaginem aquelas pedras paralelepípedos, né? E na época o calçamento da cidade era neste sentido, porque a vala de escoamento das águas pluviais ficava no centro, não nas bordas como hoje. Então, realmente, né, esses carroções de vez em quando tombavam, né, produzindo um cenário, né, bastante desagradável. Foi uma grande evolução na cidade de Porto Alegre quando o governo resolveu construir uma estrada de ferro, a famosa estrada de ferro do Riacho, tá, que conectava o centro da cidade ao bairro da Tristeza. Tá? E então os cubos eram lançados, né, no rio Guaíba, que hoje chamado de Lago, tá, a partir da lomba do Aceio, tá, que é aquele ponte que fica atrás ali da Fundação Iberê Camargo. Então, assim, isso foi considerado uma grande evolução, né, no saneamento urbano da cidade. E Pelotas deve ter sido semelhante, não é, Fábio, também? Olha, Pelotas, esses cubos chamados cabuncos, eles vieram até mais próximo da gente do que posso imaginar. O uso deles durou muito tempo, né? Agora, é interessante porque os cubos já eram considerados uma evolução, porque antes disso as pessoas simplesmente jogavam as águas servidas pela janela. Tá? Então, o sujeito podia estar passando, né, próximo a uma casa, tá, e tomava, digamos assim, um banho indesejado. E aquela expressão águas, né, que tem em Portugal, né?
Deixa eu aproveitar o gancho e convidar o público para encaminhar dúvidas pelo chat, porque a gente também tem um espaço para tirar dúvidas de quem está assistindo. Eu sei que o papo está muito bom, né? Mas é importante ter esse espaço. E falando nisso, além desse papo estar muito bom, ele é extremamente importante. Esse é um dos primeiros eventos no Rio Grande do Sul em que está se debatendo pandemia desse ponto de vista histórico, né? Então, essa parceria entre a ANRIGS, a Secretaria de Cultura de Porto Alegre e a UFPEL está sendo também bem inovadora aqui na nossa região. E queria deixar uma boa noite especial em nome da ANRIGS para o Gilberto César, que é vice-prefeito de Canela, que está assistindo a gente, para o Moisés Barbosa, que é vereadora de Porto Alegre, e para a doutora Clara Tratman, que é nossa conselheira do Conselho de Representantes da ANRIGS. Se um dos três gostaria de fazer alguma colocação, alguma dúvida, pode abrir o áudio e conversar com a gente. Eu gostaria rapidamente, bem ligeirinho. Bom, queria em primeiro lugar agradecer aí o convite, que quando chega aí através por exemplo, do Henri Ventura, do Eduardo Baldasso, sempre é uma convocação. O Henri é um exemplo para a nossa bancada lá, então transmito aqui o abraço dos 4 vereadores. Eu vim representar aqui a nossa bancada, o vereador Gilson Padeiro, o vereador Ramiro e o vereador Cacá. Mas a pergunta que fica é a seguinte: eu sou apaixonado por esses temas, sou apaixonado pela cultura, tive a oportunidade de como gestor público, sou estudante, me formei em gestão pública, depois de fazer direito. A gente faz essa análise olhando que o ser humano ele é previsível, né? Infelizmente, o ser humano nos decepciona em alguns momentos, do ponto de vista de algumas abordagens aqui, tanto da visão do lixo, né? Que não existe lixo, na verdade, nós temos resíduos a serem destinados, não existe jogar fora, quando a gente vive no mesmo planeta. Essa questão do negacionismo que a gente revê em uma nova pandemia. Eu queria saber dos debatedores que nessa noite nos brindam com tanta sabedoria e experiência, qual o caminho para nós, para a gente quebrar, talvez um pouco, não digo que tudo, mas quebrar essa repetição de erros, sejam nos costumes ou na cultura que nós temos de encaminhar algumas visões, ou não tem o que fazer. E isso faz parte do lobo que temos dentro de nós. Fica essa pergunta: qual seria o caminho, talvez na análise histórica e cultural que eles tenham, de outras civilizações mais desenvolvidas, que caminhos a gente tem para tentar melhorar aí, e por que não sonhar com índices de desenvolvimento humanos muito melhores? Boa noite e muito obrigado pelo convite. Excelente questão, Moisés. Eu vou falar muito rapidinho, para a pergunta desenvolve mais. Mas 25 séculos atrás, né, o Hipócrates deu a sua resposta para essa questão, né? Diante de doenças, né, considera epidemia, se você não puder ajudar, não atrapalhe. Eu acho que essa frase do Hipócrates é de uma atualidade, assim. Eu acho que a maneira, né, de nós enfrentarmos situações como essas vereador, obrigado pela questão. E, aliás, eu quero deixar aqui meu abraço também ao colega Henri Ventura, né, que, pela secretaria, né, ajudou a organizar todo este evento e aproximar a Universidade de Pelotas, a secretaria e a ANRIGS, né, neste que é o início de uma série de eventos que pretende justamente fazer o que eu acho que é o caminho, né, para sairmos ou superarmos essa situação, equacionarmos ela de uma forma interessante, que é educação, cultura e diálogo, tá? Então, e informação de qualidade. Eu acho que, sem certezas também, porque quando estamos diante de uma pandemia, as pessoas muitas vezes divulgam grandes certezas a respeito de algumas coisas. Eu acho que é preciso também ter a humildade, né, na construção do processo do discurso científico, do discurso oficial, porque nós estamos todos tateando, né, diante de uma epidemia. Estamos aprendendo, né, como reagir. As pessoas muitas vezes sugerem encaminhamentos e esses encaminhamentos vão sendo construídos no calor da hora. Mas o importante é que o diálogo aconteça,
e que ele seja distensionado. E para isso as instituições, vereador, né, as instituições da cidade, as instituições do Estado, da sociedade civil, são importantíssimas, porque para que o diálogo aconteça, para que a educação aconteça, é necessário que os espaços, né, do debate público sejam preservados, né, e sejam melhorados e sejam cuidados. Então, eu acho que o caminho é precisamente esse que nós estamos fazendo aqui, né, e eu realmente, assim, eu agradeço muito a Anhiggs por essa oportunidade, né, porque compreendeu justamente a importância, tá, de nós oportunizarmos essa reflexão. E a história, vereador, estou me estendendo já aqui na resposta, mas me permita concluir, eu acho que a história tem uma contribuição interessante a dar a esse respeito, porque ela retira o debate, né, da sua condição anedótica, né, lançando justamente numa série encadeada ao longo do tempo. Então, as coisas podem começar a fazer um pouco mais de sentido para as pessoas. É uma contribuição que a história pode dar. Né? Essa história que é uma ciência, que é um pouco arte, que é um pouco literatura, né? Que é diferente, doutor Guilherme, da ciência médica, né? Mas que eu acho que tem essa contribuição interessante para dar ao debate e à própria medicina. Desculpa, muito obrigado pelas respostas. Eu não citei o Guilherme, nem o professor Fábio, nem nominalmente o secretário Günther, mas eu queria pedir para que vocês pudessem, depois desse círculo aqui, com a ajuda aqui da Anhiggs, enfim, que a gente pudesse levar esses debates, por que não, lá para o parlamento, aqui para a Câmara Municipal. A gente poderia propor algumas datas, alguns debates para jogar luz aí. A sociedade precisa pensar fora da caixa e buscar essa mudança. E eu queria me sentir muito honrado com o convite. Sempre que for convidado, estarei aqui. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Conte com a gente. Ótima ideia. Só comentando também, o doutor José Renato Grisolha também está presente hoje, que é conselheiro da Anhiggs também, que eu não comentei mais cedo. Obrigada pela participação, doutor Grisolha. E também o Gilberto César, que é vice-prefeito de Canela, se quiser fazer uma fala. Eu quero primeiro agradecer o convite, agradecer o Henry, agradecer o Baldasso. Pude participar aqui, eu demorei um pouco para entrar, uns 10 minutos, mas já acompanhei bastante aqui. Achei muito importante a abordagem, não é comum, não é do nosso cotidiano, a história, né, comparada com o que a gente vive na atualidade, e nós podemos perceber, né, estando à frente do poder público, que a sociedade ela é muito instável, né, eu vou dizer assim. Por mais que a gente tenha evoluído, que a gente esteja no século XXI, que a gente tenha acesso às redes sociais, que a gente tenha acesso, uma boa parte da população não tem acesso ao básico, né? E isso interfere muito. Aí eu queria saber a opinião de vocês em relação à liderança governamental, qual o nível de relação que ela exerce dentro de uma pandemia, na tomada de decisões, o impacto do que é falado pelo gestor, né, no pensamento e na ação da sociedade, porque a gente vive aqui do turismo, né? Nossa cidade, Canela, Gramado, nós representamos aí 70% do PIB do Rio Grande do Sul no turismo, são 3 cidades, Canela, Gramado e Bento Gonçalves. Então, a gente foi muito impactado com a pandemia. Agora que a gente começou a ter um pouco mais de fôlego, eu acredito que os setores mais impactados pela pandemia foi o turismo e a cultura. E a gente sentiu muito aqui, né? Porque o turismo nosso, ele advém da cultura, da natureza, né? Da gastronomia, né? Da hospitalidade, mas a cultura, nós temos aqui um berço cultural muito forte. Canela, Gramado, né? Gramado tem festival de cinema, Canela tem festival internacional de teatro de bonecos, né? A gente recebe do mundo todo vários eventos, né, durante o ano todo que movimentam a economia. E aí a gente percebeu que por detrás de toda essa cortina do medo, né, existia também as carências da sociedade. Aí foi totalmente politizado no país a discussão,
E aí eu queria saber de vocês qual o impacto, né, que vocês entendem que existe do poder público em relação ao pensamento e à ação da sociedade frente a uma pandemia. Obrigado, vice-prefeito, pela pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, levar tranquilidade à população. Tá? Me parece que essa é uma missão que o poder público tem. Tá? E também, assim, quer dizer, procurar programar da melhor forma possível a superação, tá, do quadro que se atravessa. Tá? Eu acho que as epidemias, elas deixam lições ao poder público que, depois da sua passagem, ou durante, né, a sua passagem, precisa tomar determinadas iniciativas importantes. A gente mencionava aqui o caso em Porto Alegre, por exemplo, da construção da estrada de ferro do Riacho. Tá? Isso foi, de certa forma, um desdobramento dos impactos pandêmicos que se abateram sobre a cidade, né, capitaneado pelo poder público. A própria criação da hidráulica porto-alegrense e a distribuição de água encanada, né, isso tudo está relacionado com a preocupação do poder público de melhorar realmente as condições sanitárias das cidades. Eu acho que as epidemias, elas deixam ensinamentos, tá? E um papel do poder público é debater com tranquilidade, tá, esses ensinamentos que estão postos para encontrar saídas e caminhos que nos ajudem a superar esse quadro. De forma, né, o menos tensionada possível. Tá? Eu acho que o debate político, certamente, né, ele encerra divergências de opiniões, mas se esse debate é pautado pela atrição, né, quer dizer, pelo confrontamento permanente, né, em vez de nós estarmos levando tranquilidade à população, nós estamos gerando mais intranquilidade. Excelente questão, vice-prefeito Gilberto. Acho assim, primeiro ponto, um governante, ele é sempre, de algum modo, um professor para o conjunto da sociedade, né? Porque é um pensamento um pouco de grego, né? A ideia, né? Ele inspira através das suas ações, quer queira, quer não. Ele pode usar mais isso ou menos, né? Então, nós, recentemente, o Brasil vive uma situação de estar muito dividido, né? O que, enfim, a história tem grupos com interesses diferentes, enfim, a divisão na história não é uma invenção do momento, mas há momentos em que essas divisões são mais aguçadas do que outros. Há momentos que a sociedade consegue trabalhar suas diferenças e gerar consenso, né? Ou aceitar que o rumo vá para um lado ou para o outro, mas, né, que conduza de forma mais dialogada, né? Mas o Brasil vive um momento ainda, né, com dificuldade nisso. E aí o problema é que a epidemia chegou bem nessa hora. A epidemia chegou bem nessa hora. Então, ela nos pegou como sociedade menos preparados do que outras sociedades, né, no presente, né? Porque isso resultou numa politização muito grande da epidemia, como a gente percebe em algumas outras. Eu citei o caso da poliomielite na década de 50 na Argentina, né? Mas a gente teve a gripe espanhola aqui no Rio Grande do Sul, também foi muito politizado. Muito, né? Muito politizada. Então essa politização alimentou uma forma de negacionismo, tá? E prejudicou, eu acho que uma das coisas principais, Gilberto, o governante precisa respaldar, na época em que ele está vivendo, as respostas do melhor conhecimento que a época gera. Mas também, Fábio, tem a coisa... Do que hoje nós chamamos a ciência que tem aí. Então, o governante, claro, ele vai ter a sua equipe, em que ele vai ter o pessoal de confiança, que ele vai se respaldar, mas isso tem que estar na linha do que internacionalmente está sendo recomendado como as melhores respostas da ciência. Tá? Então, esse eu acho
que essa relação entre poder e ciência, né? Ela não pode andar uma para um lado, outra para o outro, né? Então, acho que esse é um dos aspectos principais, tá? E depois tem uma coisa fundamental, né? Isso vem lá dos estoicos, né? O governante tem que sempre mostrar clemência, né? Então, o governante precisa sempre mostrar, mesmo que não seja verdadeiro, entendeu? Mas ele tem que externar que ele tem o sentimento de solidariedade com os que sofrem. Empatia, né, Fábio? Empatia, isso é absolutamente necessário, porque se ele não faz isso, ele estimula que outros na sociedade também não o façam. E de certo modo, quebra um pacto entre sociedade e Estado, né? Se o governante, em vez de ser solidário, não o é, né? Então, vê aí, são 3 questões aí que eu pontuei, né, que eu acho que por isso, a primeira epidemia registrada lá no Reino do Mali, há 4.000 anos atrás, a gente teve um governante que assim a gente queria. Eu acho que está muito bem lembrado, Fábio, e é interessante o seguinte: quando se polarizam as coisas, surgem a ação e reação. Então, de um lado você tem o negacionismo, de outro lado você pode estar tendo, né, um sentimento, digamos assim, de isolacionismo, de fechamento, né, também exagerado. E vice-prefeito... Rapidamente, é o que a gente viu em relação à abertura das escolas. Isto, esse é o ponto. Ficaram como era necessário contrapor político A, ou B, enfim, as pessoas ficam totalmente contrárias a algumas evidências científicas que já se tinha na época, que elas vão contra as suas convicções que ficaram arraigadas pela radicalização. Exatamente. E aí, às vezes, a gente tem o quê? Quer dizer, como consequência disso, uma instabilidade, né, de diretrizes, que também gera instabilidade jurídica. É o caso das cidades que abrem, fecham, fecham, abrem, abrem, fecham, fecham, abrem. Né? Então, acho isso me parece um efeito ruim desse tensionamento e dessa polarização. Eu acho que o papel do poder público, tá, é tentar, digamos assim, organizar o debate, antes de mais nada. Ouvir os diferentes, né, e tentar encontrar, digamos assim, algum encaminhamento. As decisões são difíceis de ser tomadas em qualquer momento. Tá? Elas podem ser tomadas, erros podem ser cometidos, com certeza. Tá? Não há governante que não cometa, né, erros no seu mistério. Né? Mas o importante também é reconhecer, né, quando o erro acontece e ajustar, tentar recompor. Eu acho que esse esforço, essa humildade, essa disposição para a composição, né, me parece absolutamente fundamental, né, no governante. E, com certeza, vice-prefeito, eu acho que as áreas, digamos, também a diversidade social, né, de uma cidade, de um país, né, que, enfim, pode ser importante para uma série de coisas, ela também pode representar uma complexidade, tá, na solução de determinados problemas. Isso ficou muito evidente, né, no cenário pandêmico que nós atravessamos no Brasil. O isolamento social, né, da classe média fazendo pão feito em casa, tá, durante a pandemia é uma coisa. Agora, o isolamento social de quem mora numa comunidade, né, às vezes com várias pessoas se apertando numa casa pequena, de poucos cômodos e tal, é uma realidade completamente diferente. Tá? Então, é importante também, quer dizer, que nós tenhamos em mente, tá, a diversidade da sociedade na hora, né, de enfrentar as políticas públicas que precisam ser tomadas. E o papel do governante está em reconhecer essa diversidade e procurar desenvolver mecanismos, eu acho, de auxiliar também, né, no enfrentamento de alguns exageros, de algumas diferenças muito grandes. Eu gostaria de voltar para a questão da histórica, assim, precisamente, né? Uma dos temas mais fascinantes dentro das ciências médicas, e eu acho que menos valorizadas atualmente
talvez até pela questão de que a medicina ficou uma área do conhecimento talvez excessivamente técnica e tecnológica, então acabou sendo menos valorizada a história da medicina. A impressão que a gente tem atualmente é que se valoriza muito o conhecimento presente, atual, e que muitas vezes ele é efêmero, né? Pela obsolescência das tecnologias, enfim. E a gente não reconhece o processo de incorporação do conhecimento ao longo da história. Como é que vocês acham que os estudos sobre a história da medicina poderiam ser mais difundidos e mesmo como as escolas médicas poderiam voltar para isso, que hoje em dia é uma coisa que se passa batido durante a formação de um médico? Excelente questão, até aproveitando para fazer propaganda do que seria o último capítulo do livro, né, que se chama Dos Miasmas ao Vírus, o conhecimento sobre as epidemias ao longo da história, que é da autoria de duas professoras, são biólogas especializadas aí na história da ciência, da USP, Ribeirão Preto, que é a Lilian Alschuir Pereira e a Maria Alice Prestes, né? E esse texto, ele tem uma capacidade incrível de síntese de como é que se desenvolveu, desde a antiguidade, o modo de interpretar, né? Primeiro, perceber que seja uma epidemia, né? Percepção de que haja contágio, por exemplo, né? De onde é que a ideia do contágio, como é que se chega a ela, né? Quais são as causas atribuídas, né? E por aí vai, né? Até entrando depois na questão das vacinas, né? Dos tratamentos, isolamentos, lazaretos, né? Enfim, é um artigo que, sim, para algum médico que queira começar a fazer leituras nessa área e vai encontrar ali muita bibliografia, é um texto que eu recomendo, né? E a segunda questão que eu queria acrescentar, acho que seria muito enriquecedor, né, na formação de um médico, né, que tivesse uma disciplina de história da medicina, assim como no direito, você tem história do direito, né, direito romano, tudo, né, e não são todas as disciplinas, mas muitas formações, elas mantêm ainda uma disciplina sobre a história do seu conhecimento. Acho que seria uma excelente contribuição, né, inclusive pela empatia de ver como colegas profissionais da medicina do passado, como é que eles tiveram que resolver situações, e até porque às vezes a gente tende a ser, assim como um século atrás era a mesma coisa, a gente tende a ter um pouco essa ideia de superioridade do nosso conhecimento presente com relação a todo o passado, né? Daqui a 10 anos a gente vai ter um certo desprezo pelo nosso conhecimento atual, né? Enfim, na verdade, é a competência do conhecimento de dar conta nas possibilidades do seu momento, né? Porque uma medicina que a gente acha, às vezes, meio completamente não aconselhável do século XIX, por exemplo, de algum modo, ela supriu as necessidades daquela sociedade, não talvez na nossa leitura atual, né? Então, ela foi científica para o seu momento. Mesmo essa questão que o Gunther coloca, né, do positivismo, né, que Borges de Medeiros e Castilhos e tudo mais, né, que tinha uma dificuldade muito grande de lidar com a questão das doenças e não aceitavam a existência dos micróbios, né? E, na verdade, isso é um debate científico da segunda metade do século XIX, porque desde a antiguidade vinha a teoria dos miasmas, tá? E a partir do fim do século XVIII começa a se desenvolver a teoria dos micróbios. E no meio do caminho, essa tensão ela se deu na segunda metade do século XIX. Né? A partir do século XX, a teoria dos miasmas vai sendo abandonada, né? E, de certa forma, os nossos positivistas aqui foram um pouquinho mais lentos para abandonar a teoria dos miasmas. Mas não dá para se dizer que aquilo ali não estava, porque os positivistas como tais, eles, com a formação do século XIX, que tiveram, do Comte, eles estavam alinhados com essa visão. E quando a gente lê, então, o artigo das colegas que eu mencionei, dá para entender como, na verdade, tem correntes de interpretação das epidemias, das doenças, e que elas vêm vindo desde a antiguidade, né? E elas vão se desenvolvendo, né? Às vezes interagindo uma com a outra, né? Então, eu achei excelente essa tua pergunta, Guilherme, e realmente seria muito interessante, nem que fosse uma disciplina optativa, que não fosse obrigatória, né?
Mas, enfim, E enfrentando também, né, Fábio, essas linhas de narrativas, elas vêm também enfrentando e fazendo embates, às vezes, incorporações de conhecimentos populares, né? Então, alguns que, às vezes, nos trazem ensinamentos importantes. Quantos medicamentos, por exemplo, a nossa sociedade brasileira, colonial e depois a imperial, depois a republicana, quer dizer, colheu da experiência que os índios tinham, né, de aproveitamento dos vegetais com os quais que faziam parte da sua realidade cotidiana. Tá? Então, esse é um exemplo da cultura popular agregando algo interessante, né, à construção do conhecimento científico. Ao contrário também, quer dizer, aquelas reações em 1918, durante a gripe espanhola, houve diversos casos em Porto Alegre de intoxicação por naftalina, porque se espalhou, né, o que hoje nós chamaríamos de fake news, né, que sugeria que as pessoas colocassem naftalinas na narina, né, para evitar o contágio. A consequência disso foi inúmeros casos de intoxicação, tá? E diversos que vieram a óbito. O doutor Mário Tota, né, descreve essa situação, tá, que ele achava bizarra, né, mas que, enfim, quer dizer, que marcou a cidade no enfrentamento da gripe espanhola em 1918. O que eu acho, tá, é que nós deveríamos ter espaços mais difundidos e organizados que pudessem condensar, né, as experiências do passado em relação à história da medicina, das epidemias, né, e o esforço de superação que as sociedades desenvolveram, né, produzindo vacinas, etc. Talvez museus, memoriais, né, exposições que reflitam essa diversidade e essa complexidade numa linguagem popular, numa linguagem acessível, que ajude as pessoas a lembrarem, né, que muitos dos debates que hoje nós temos já aconteciam no passado, né, ao mesmo tempo que grandes questões, né, surgiram no presente, tal, nos diferenciando, né, dos aspectos do passado. Eu queria aproveitar e deixar antes da gente ir se encaminhando para o final, eu gostaria de fazer uma pergunta também, que eu acho que é bem importante para todas as instituições que estão envolvidas na organização desse evento. Aqui na Anhiggs, a gente tem dentro da atuação da associação, a gente tem uma preocupação muito grande em manter um diálogo com a sociedade, né? Então, a gente tem o ciclo de palestras, que são atividades científicas para a comunidade, a gente tem a atuação do Instituto Vida Solidária. E quando eu estava lendo partes do livro e sobre o livro que está sendo lançado, me chamou a atenção que existiu muito essa preocupação de ter uma linguagem acessível. Então, eu gostaria que os senhores comentassem um pouquinho da importância, por que é importante que essa informação ultrapasse as fronteiras do academicismo, assim, saia da universidade e chegue na gestora, chegue na dona de casa, chegue no médico, chegue no administrador, nos estudantes de outras áreas. Seria essa pergunta. Olha, excelente pergunta, viu? Eu diria assim, a área das humanidades aqui no Brasil, né, como conhecimento científico, acadêmico, entre aspas, científico, mas como um campo de conhecimento científico, ela teve um desenvolvimento relativamente tardio com relação a outros países, tá, e com relação a outras áreas do conhecimento, né? Isso fez com que tenha tido uma necessidade de desenvolver bastante o viés acadêmico, para sair daquela coisa meio genérica, né, superficial e reproduzindo o senso comum, né? E aí, nesse mesmo momento, foi se desenvolvendo a pós-graduação, né? E a pós-graduação, ela tem uma exigência muito elevada com relação aos professores universitários e aos estudantes de pós-graduação, com relação à produtividade científica, com relação a publicar em revistas que sejam de ponta, né? E que aí tem critérios muito exigentes, o que é excelente, porque para a gente divulgar um conhecimento com uma linguagem facilitada, tem que haver a produção de um conhecimento sofisticado, né? Um conhecimento muito bem embasado. Tá? Mas, então, qual é o nosso desafio no momento, não só para esse tema, mas para tantos outros, é pegar esse conhecimento sofisticado que a gente desenvolveu,
com análise de documento detalhada, com teorias complexas para embasar, e que tem todo um vocabulário próprio da academia, como limpar, tirar esse vocabulário da academia, falar uma linguagem comum, saber dizer isso de forma curta, entendeu? Porque não há necessidade de dar a mesma profundidade. Então, até quando nós solicitamos para os colegas contribuírem, uma coisa, ó, a gente não quer, pensa assim, não está mandando um artigo para a revista Qualizum, não é isso que nós queremos. Não precisa esgotar o tema, porque as pessoas, se curiosas, elas vão, né? Tem que comunicar, tem que passar uma visão geral, né? Para aquele que é leigo na nossa área, ou mesmo um estudante que está iniciando, se sinta estimulado a conhecer mais, né? Então, aí a gente deu algumas dicas, né? Porque, por exemplo, né, na academia nós usamos muita nota de rodapé. Então, ó, vamos ser econômicos, um pouquinho a nota de rodapé, né? E também não há necessidade da gente colocar todo o cabedal de autores sobre um determinado tema que a gente vai afugentar o leitor. Não vou, isso aqui, né? Então, um texto mais leve, mais suave nesse sentido, né? O próprio vocabulário, a gente pediu que trabalhasse com frases curtas, evitando um vocabulário muito hermético que a gente acaba usando. Então, a gente foi pensando soluções técnicas de como gerar textos com esse perfil. Bem, como muitos dos nossos colegas não estão acostumados a enfrentar a produção de um texto para se comunicar mais, né? Cada um foi resolvendo um pouco ao seu jeito. Então, alguns conseguiram fazer textos mais curtos, outros mais longos, mas todos se esforçaram. Isso foi muito legal, né? Porque a gente temia que os colegas não olhassem bem assim essa proposta, exatamente pela visão academicista muito forte que a gente tem de que a excelência do nosso trabalho estaria ligada a uma série de exigências que é aquelas que fazem com que um texto nosso seja publicado numa revista A1, que é coisa da academia, A1, A2, essas coisas que quem está fora da academia pouco importa essa coisa de A1, A2, quer ler um texto que compreenda, que seja convidativo para ler, que não seja cansativo, né? Que não espante o leitor, mas que convide, que dê desejo de conhecer, né? Eu apenas para complementar a resposta do Fábio, eu diria o seguinte: a historiadora Barbara Tuchman, que ganhou o prêmio Pulitzer em 1968, que também era uma grande jornalista, mencionava a dificuldade de se produzir um texto de história, porque você tem que prender a atenção do leitor a cada página e manter o suspense, né? E isso na história isso é difícil, porque todo mundo sabe, né, como o enredo termina. Então, é preciso manter o suspense numa história que se sabe o final. Então, realmente, assim, eu acho que escrever história é um desafio, né? E é um desafio maior ainda levar a história para fora, né? Desse universo encapsulado da academia e da pesquisa científica especializada. A conversa está ótima, a gente teria... eu até preparei algumas outras perguntas, mas eu vou fazer uma última antes de encerrar. Há cerca de um mês, 45 dias, a revista Economist publicou um artigo sobre um possível boom pós-pandêmico, né, que poderia acontecer não somente na economia, mas para a sociedade como um todo. O autor do artigo cita, por exemplo, a praga de cólera de Paris, que depois se seguiu um período de industrialização, quase uma revolução industrial dentro da França e a reforma urbana, além de outros exemplos, como depois da gripe espanhola e os anos 20, ou mesmo depois do término da peste bubônica. Eu sei que os historiadores não são muito afeitos a exercícios de futurologia, mas o que a gente poderia dizer que as epidemias, as pandemias do passado mudaram o comportamento da sociedade dos anos que seguiram para uma, digamos, uma posição de assumir mais riscos, de encarar mais o perigo, digamos assim? Certamente que mudaram o comportamento. Eu acho que, assim, se refere ao boom econômico, algumas pandemias, eu acho que como a Antonina é o caso, né, Fábio, bem evidente, elas são desdobramentos justamente do boom econômico. Tá? Elas geram depressão econômica e depois há uma demanda reprimida que, de alguma forma, se restabelece. Claro que isso não é uma regra,
né? Ela não se verifica sempre, as coisas sempre podem acontecer de um modo diverso, mas sim existe uma tendência nesse sentido verificada em eventos pretéritos. Eu acho assim, ó, que todos nós percebemos, né, como essa epidemia que a gente está enfrentando acelerou uma série de mudanças que talvez fosse acontecer daqui a 10, 20 anos, ou talvez não acontecessem, né? Eu moro em Pelotas e meu médico é de Porto Alegre, né? Então era sempre aquela coisa da requisição para o exame, não sei o que. Agora não tem problema, Fábio, já tá, o teu e-mail aí, a requisição já estava. Dali a 10 minutos a requisição estava no meu e-mail, aí eu pelo WhatsApp entrei em contato com a Unimed, mandei ali, quer dizer, não precisei sair daqui, né? E em questão de 20 minutos, eu já estava com os exames autorizados e agendados para fazer, né? Numa situação que antes, até 1 ano e meio atrás, era tudo, né? Estou trazendo para o campo de vocês, né? Mas que toca a todos nós. Esse impacto, essas soluções estão ocorrendo nas áreas as mais variadas. Eu, como professor, acho que cada um acaba olhando o mundo pelo seu umbigo, né? Eu, como professor, tendo a dizer que talvez poucas profissões tiveram que se reinventar de um modo tão acelerado. Claro que vocês vão dizer que o médico foi mais, cada um vai dizer da sua, né? Mas, enfim, nesse sentido de que de uma hora para outra, a sala de aula da gente virou o nosso escritório, quando tem, né? E o processo, a gente deixou de dar aula para um aluno que olha para a gente tem uns quadrinhos com letrinhas na frente com as iniciais dos alunos, né? Nossos alunos viraram iniciais, então o ano passado eu estava com afastamento para pós-doc, então agora eu dei meu primeiro semestre no modo remoto, foi agora, os colegas já começaram no ano passado. Os resultados, até para aqueles que conseguiram acompanhar, não foram ruins. Para o professor também, eu me superei, porque o Gunter me conhece, eu sou uma pessoa tecnologicamente... Não é meu forte a tecnologia, né? Mas eu me superei bastante com a ajuda de monitora, né? Mas, de qualquer modo, muitas coisas novas que essa relação propiciou, né? Nós não vamos querer voltar exatamente, mesmo a volta para o presencial, em ocorrendo, né? Não vai ser exatamente o mesmo presencial que se tinha antes, a gente não vai abrir mão de ter algumas aulas em modo remoto, porque tem vantagens, tem uma série de vantagens as aulas em modo remoto, que é, por exemplo, se eu posso dar uma aula e estar usando internet com a maior tranquilidade, né? Ali na aula, você entrar, por exemplo, uma situação muito básica, além de uma facilidade para a vida das pessoas, né? Mas, assim, então, houve um reinventar-se do mundo em várias situações cotidianas, cujo impacto vai ser medido nos próximos anos, né? E depois, assim, outras condutas, cada um gosta de dar chute, né? Um chute que eu dou, né, é que talvez nessa parte da psíquica, né, que nos anos que vão seguir a pandemia, eu espero que haja anos que se sigam a pandemia antes de vir outra, eu tenho essa esperança, já está virando uma esperança isso. Talvez uma das doenças psíquicas mais fortes vai ser a agorafobia, né? Porque o que eu tenho de relatos de pessoas que não conseguem sair de casa mais. Não conseguem, porque ficou tanto tempo trancado em casa que não sabe mais se movimentar no espaço de rua, no espaço onde tem pessoas e gente, né? Então, também, assim, em termos de sociabilidade, é muito provável que a gente tenha, inclusive, o pessoal brinca, né? Tem até uns memezinhos que circulam na internet, no pós-pandemia, né? Que, inclusive, na agenda dos costumes, talvez haja um revival de certos momentos aí do passado, das pessoas querendo experimentar muita coisa, né, por ter ficado muito trancado e muito, né, então talvez até na agenda dos costumes tenha um impacto, né, nesse pós-pandemia, né, são coisas que a gente vai ver, né, eu espero que a gente veja pós-pandemia, todos nós. Rezo por isso, como humanidade, para cada um de nós. Doutor Guilherme, antes da gente se encaminhar para o final, eu só queria deixar o recado que, além desse evento de hoje, nós vamos ter mais 4 eventos em comemoração ao lançamento da trilogia, né? Então, o próximo vai ser Epidemia na História, no dia 28 de julho. Depois, seguido de Epidemia na Arte, em 25 de agosto.
e Epidemia na Literatura e Cinema, em 22 de setembro. E finalizando em outubro com um evento híbrido que vai estar coincidindo com a comemoração de 70 anos da Anhiggs também. Então, quem gostou desse evento, está excelente. Fiquem ligados que vai ter mais. Bom, eu acho que eu gostaria de agradecer, cumprimentar ao professor Fábio, ao nosso secretário Gunther, né? Não sei qual é a mensagem final assim que vocês gostariam de deixar para nós desse evento. Teremos outros, mas para hoje, qual seria a mensagem? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a acolhida, né? Acho que a gente tem aqui uma missão importante, que estamos dando início a ela, né? Que é justamente de fortalecer os espaços de debate público que comuniquem a ciência, a cultura e as experiências populares. E para isso é fundamental que a gente debata a história da medicina, das epidemias e da vacinação. Muito obrigado a todos. Na mesma linha, quero parabenizar a Anhiggs pela iniciativa e dizer que quando nós começamos a produzir esse material, um dos leitores imaginários que a gente tinha dialogando era com profissionais da saúde, né? Então, até gostaria de fazer um pedido ligado a esse agradecimento, né? Que também em suas redes de relações pessoais e profissionais nos auxiliem a divulgar essa obra, porque atingir os resultados que nós propusemos passa exatamente por essa ideia de quanto mais pessoas puderem ler, né? Cada um vai ler lá o que quiser, não precisa ler na íntegra, mas enfim, né? Porque aí a gente acredita que nós vamos estar ajudando a sociedade, né? A entender melhor as epidemias e de algum modo talvez até colaborar com os profissionais da saúde na medida em que a população consiga entender um pouco mais, né? As situações que deram errado e as situações que deram certo ao longo da história, né, para aceitar mais o conhecimento científico como o caminho, né, para a gente superar a crise pandêmica. Então, eu gostaria então de agradecer mais uma vez aos professores, ao nosso secretário, em especial também a nossa equipe técnica do Centro de Eventos, na pessoa do Baldasso, e ao nosso núcleo técnico-científico, na pessoa da Júlia, né? E agradecer a todos que nos prestigiaram com a audiência. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau a vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.